No resumo diário da novela Tieta, você verá. Tieta avisa Leonora que o circo vai pegar fogo e ela deve se preparar, pois tem coisas que ela não podia dizer na frente de Ascânio, revelando que Arthurzinho já sabe que não existe nenhuma Antonieta Cantarelli em São Paulo. Leonora fica apavorada e quer saber se o filho do coronel descobriu sobre o casarão de Higienópolis e sobre elas. Preocupada, Tieta diz a Leonora que não conseguiu descobrir tudo o que Arthurzinho sabe sobre a vida delas em São Paulo, pois o sujeito não abriu a guarda de jeito nenhum. Para completar, a mulher diz: "Mas acho bom a gente se cuidar porque ele me disse que mandou investigar a vida de todo mundo aqui do Agreste, e se os investigadores dele chegaram a um certo casarão, no bairro de Higienópolis, em São Paulo, aí, ele já sabe quem eu sou e quem tu é." Leonora fica apavorada, mas Tieta não para de falar e diz: "Tá vendo? É por isso, cabrita, que eu sempre falei que um dia isso ia acontecer. Entendeu agora porque eu era contra esse chove? Não molha entre você e Ascânio?" Cada vez mais assustada, a mocinha pergunta à suposta madrasta o que pode fazer para que o namorado não descubra nada, lembrando que o secretário-geral da cidade e Arthurzinho estão muito próximos por causa do projeto da fábrica. Tieta tenta acalmar Leonora e diz que as duas não têm com o que se preocupar ainda, pois nenhuma das duas sabe até que ponto Arthurzinho descobriu a verdade. Sem ver uma saída para a situação, Leonora resolve colocar a culpa em Tieta e diz que ela é a responsável por aquilo tudo estar acontecendo. Tieta fica furiosa e chama a moça de ingrata. Porém, Leonora não para de falar e diz que só reclamou porque, afinal de contas, a dona do casarão é a cabrona. E a mulher resolve jogar algumas verdades na cara de Leonora, gritando: "Por acaso fui eu quem te pegou na rua e te obrigou a ir pra lá? Se eu me lembro bem, foi você quem bateu na porta, toda maltrapilha, morrendo de fome, pedindo, implorando pra ficar, e eu deixei. Aliás, te mantive lá, mesmo depois de todas as burrices que você fez. Mas o egoísmo tem limite, viu, dona Leonora? E se eu estou preocupada, não é por minha causa, pois não tenho o rabo preso. Estou preocupada por tua causa." Leonora acaba pedindo desculpas, explicando por que disse tudo aquilo, e argumenta que só queria que a madrasta tomasse uma atitude, pois ela, nessas horas, sempre sabe o que fazer. Tieta, então, deixa claro que, desta vez, não vai fazer nada até descobrir o que Arthurzinho sabe de fato. Leonora quer saber o que ela deve fazer se Ascânio começar a fazer perguntas, e Tieta deixa bem claro que a moça vai ter que se virar. A garota empina mais ainda o nariz e diz que sabe muito bem como se defender. Na prefeitura, Rosalvo e Bebê contam a Ascânio que o sobrenome de Tieta não é Cantarelli, e o moço fica surpreso com a novidade. A primeira coisa que surge na cabeça do rapaz é que Leonora mentiu pra ele novamente. O engenheiro diz que sabe que a situação é muito desagradável, e a carioca completa, afirmando que o sujeito precisava ser informado sobre aquilo, pois, se Tieta fizer alguma coisa contra Abrascânio, vão ser obrigados a usar as armas que dispõem para defender o empreendimento. Rosalvo diz que, de fato, Tieta se apresentou com um nome falso, mas eles não sabem por que motivo. Ascânio dá um stop no babado e diz que os dois estão agindo como se estivessem em uma guerra para defender a empresa e coisa e tal, mas ele está falando de sinceridade, pois trata-se da mulher a quem ele ama, que está sendo colocada sob suspeita. Indignado, Ascânio diz: "Eu quero que Abracânio se dane, que o Arthurzinho vá pro inferno, e que vocês se danem também. O que eu quero saber agora é por que Leonora está mentindo pra mim." Enquanto isso, na casa de Amorzinho, Aida e Carol falam de suas ideias para os bordados da mulher e sobre os planos que as duas têm para o futuro, propondo à viúva que seja sócia no pequeno negócio que elas querem montar. Atordoada ao ver as mulheres juntas, Amorzinho diz que não está entendendo nada, pois, na sua opinião, as duas deveriam ser inimigas. Porém, Aida explica que inimizade não leva a lugar nenhum. Letícia aparece de surpresa, e ao ver Carol, resolve repreender a mãe, mas Aida manda a garota para casa, avisando que mais tarde, as duas conversam. Amorzinho, então, pede um tempo para pensar na proposta, e a ex-mulher de Modesto afirma que compreende a situação. A viúva avisa que não vai demorar para dar sua resposta, e só precisa de tempo suficiente para passar um café. Nesse meio tempo, Juraci corre para a casa de Perpétua, jurando que não está ali para fazer fofoca, pois não se interessa pelo que acontece na vida alheia. A tribo Fu diz que também é assim, e não quer saber do que acontece da porta da sua casa para fora, naquela cidade. Porém, Juraci diz que o caso é grave, pois Letícia é uma menina, e Aida tem um parafuso frouxo, querendo saber da bruaca, se fez bem em contar tudo para a filha de Modesto. Perpétua responde que a mulher agiu como uma pessoa de bem, comentando que não sabe o que seria daquela cidade sem senhoras decentes e tementes a Deus como elas duas.
Na casa de Amorzinho, Carol diz a Aida que está triste, pois descobriu que Letícia ainda está chateada com ela. Mas a mulher manda a moça não se preocupar com a garota. Amorzinho volta com o café e diz que sabe exatamente o que as duas querem e vai fazer o trabalho. Porém, Aida diz que agora vem a parte mais complicada, pois agora precisa convencer Modesto a lhe dar o capital. Do outro lado da pracinha, Amintas conta a Osnar que viu Aida e Carol entrando na casa de Amorzinho e diz que não entendeu nada. Osnar diz que não sabe de nada, avisando que vai embora, mas o comerciante diz que estava pensando em fazer uma visita para Tieta e queria que o amigo o acompanhasse. Na pensão, Imaculada dá o presente a Milu, dizendo que está muito agradecida por tudo o que a mulher fez por ela. Na fazenda, o coronel resolve ter aquela conversa com o filho e diz a Arthurzinho que sabe que o rapaz foi embora de casa por causa de Mirandinha. Tapitanga diz que o moço nunca o perdoou pelo que aconteceu com a mãe dele e por isso ficou esses anos o odiando. Arthurzinho diz ao pai que não quer falar sobre aquele assunto, mas o coronel está convencido e diz que os dois precisam conversar sobre aquilo para tirar aquela dor do peito e pode morrer de desgosto. O rapaz então dá razão ao pai e revela que ficou decepcionado quando soube que sua mãe viu o coronel com uma sobrinha, e por isso tomou formicida. Tapitanga, que não esperava por essa, acusa o filho de ter fugido, contando que foi ele quem viu como Mirandinha morreu, e por isso nunca mais vai esquecer daquilo por toda a sua vida. O coronel fica ainda mais surpreso quando o moço diz que o perdoou, porém não podia voltar à cidade somente para dizer aquilo, pois precisava vencer na vida e batalhou muito para estar onde está naquele momento. Ele explica que assim poderia parar na frente do pai e dizer que voltou para casa, mas não por causa do dinheiro dele, e sim por causa do velho. Emocionado, o coronel abraça Arthurzinho e diz que agora é um outro homem. Feliz da vida, ele conta que vai abrir os salões da fazenda e mostrar para todo mundo que seu filho está ao seu lado novamente. Nesse meio tempo, Aida vai pedir dinheiro a Modesto para comprar o material e começar a pequena empresa. O sujeito resolve reclamar, mas ela deixa claro que ele pode pagar tudo com a parte que cabe a ela no curtume, pois sabe que tem direito à metade de tudo o que pertence ao ex-marido. Vendo que o buraco é bem mais embaixo, Modesto cede e diz que vai comprar tudo o que a mulher pediu. Feliz da vida, Aida se faz de sonsa e agradece ao sujeito, afirmando que sabia que ele não iria deixá-la na mão. Alguns momentos mais tarde, Modesto vai até a pensão de Milu para entregar a lista das encomendas de Aida a Gladstone e aproveita para deixar um cheque bem gordo para cobrir as despesas. O prestamista avisa que vai imediatamente providenciar a encomenda do moço, e assim que o dono do curtume vai embora, Carmosina pergunta ao namorado o que o sujeito quer com tanto tecido. Porém, Gladstone, recitando mais de um de seus versinhos, desvia a atenção da moça e os dois acabam se beijando. Nesse meio tempo, Amorzinho vai contar ao padre sobre o convite de Aida e Carol, e o sacerdote diz a ela que fez muito bem em aceitar a proposta, pois assim vai ter outra ocupação e se juntar a outras pessoas, não correndo o risco de cair de novo nas garras da Perpétua. A viúva, então, diz que o religioso pode ficar tranquilo, que isso nunca mais vai acontecer. Já em Mangue Seco, Carol conta a Laura sobre a ideia de Aida, e a esposa do comandante dá a maior fora, mas comenta que não existe melhor forma de dobrar a crista de Modesto Pires. Carol fica surpresa com o comentário e diz que não é por causa disso que Aida se tornou sua sócia e avisa que não quer mais saber do pai de seu filho. Dário, por sua vez, chega ao bar de Chalita e resolve se sentar com os amigos. Os rapazes resolvem pegar no pé do comandante, por causa do sumiço do sujeito. Pirica comenta que o rapaz tem mergulhado bastante em Mangue Seco e por isso, talvez não esteja indo à cidade e coisa e tal. Porém, o comandante explica que apenas está mantendo o hobby que tanto gosta. Curioso, Osnar pergunta a Dário o que ele tanto procura no mar para usar um equipamento tão avançado. Mas o moço sai pela tangente, dizendo que apenas gosta de colecionar conchas. Mudando de assunto, o comandante diz que não se esqueceu do problema da Brascânio e afirma que apenas está esperando pelo plebiscito. Timóteo resolve dizer que acha que o plebiscito vai ser uma furada, lembrando todo o dinheiro que a Brascânio investiu na festa de Santana, inclusive dando um monte de presentes aos moradores de Buraco Fundo. Chateado, o comandante resolve ir embora, e Timóteo aproveita para cochichar com Osnar sobre o encontro dos dois na noite anterior. Osnar pede para o amigo não falar a respeito, mas Amintas nota e quer saber do que os dois estão falando. Timóteo disfarça e diz que só estava perguntando ao moço se iria chover naquele dia. Amintas fica curioso e o rapaz diz que pelo menos na sua horta sempre cai uns pinguinhos. Elisa resolve ir até a prefeitura visitar Rosalvo,
que fica surpreso com a presença da moça em seu escritório. Ela diz que foi convidar o engenheiro para jantar naquela noite, em sua casa, avisando que Timóteo vai dar uma saída. Bebê completa, dizendo que o dono do armarinho deve chegar muito tarde, e os dois combinam de se ver às 7. Alguns minutos mais tarde, Dário chega em casa e não encontra ninguém. Vendo a rede dando sopa, o comandante resolve se acomodar ali e relembrar do dia em que ele e Silvana declararam sua atração um pelo outro. Laura aparece e quer saber o que o marido estava pensando. Dário afirma que a esposa o conhece tão bem que é capaz de adivinhar, e Laura, rapidamente, mata a charada, dizendo que sabe que o marido deve estar pensando em Silvana, dizendo que espera que a moça volte logo para o Agreste, pois assim poderiam resolver aquele probleminha de uma vez. Na fazenda, depois de conversar com o pai, Arthurzinho quer saber se está liberado. O velho diz que ele pode fazer o que quiser, desde que respeite as orientações médicas. O moço diz que quer mandar um recado para uma certa pessoa, e o bode velho afirma que sabe que a mensagem é para Tonha. Minutos depois, o coronel aparece na cozinha procurando por Trapizomba. O capanga aparece e Tapitanga manda o rapaz falar com Arthurzinho, que precisa que ele leve um recado. Minutos depois, o capataz chega à casa de Tieta e diz que Arthurzinho mandou chamá-la. Feliz da vida, a mulher resolve perguntar à amiga qual é a sua opinião, mas Tieta diz que não tem nada a ver com aquilo, e se é isso que ela quer, tem mais é que correr atrás. Tonha chega na fazenda e comenta com Arthurzinho que foi correndo ver o rapaz, achando que era um assunto sério, mas ele só queria dizer a ela que estava com saudades. O moço, dando uma de Dom Juan, diz que suas saudades é um assunto sério e lembra que, depois de 20 anos, caiu do céu diretamente nos braços dela e agora não consegue mais parar de pensar na mulher. Tonha acha que o rapaz está de gozação, mas ele agarra a moça de jeito e lasca aquele beijão. O clima fica ainda mais tenso quando Arthurzinho lembra que tentou beijá-la antes, mas ela não deixou, e Tonha se recorda que, na época, estava casada. Do nada, Arthurzinho manda Tonha embora, dizendo para ela pensar bem em tudo o que ele falou. Juraci chega em casa e leva uma bronca de bafo de bode que está lendo a Bíblia. Ele conta que Marcolino e Modesto foram encontrar o coronel para decidirem o que vão fazer com ele e diz: "Mal sabem eles que o meu destino já foi traçado por Deus." Na fazenda, depois de contar que fez as pazes com Arthurzinho, o coronel quer saber dos amigos o que eles decidiram fazer com o cachaceiro da cidade e diz que está preocupado com a situação, pois bafo de bode pode dar para trás. O coronel explica que vai ser complicado se apresentarem o sujeito como herdeiro de Mangue Seco, e depois, o cara diz que a história não é bem assim. Atrás da porta, Arthurzinho escuta a conversa e se interessa pelo assunto. Na cidade, Osnar e Amintas aparecem na casa de Tieta jogando conversa fora, e o come quieto da cidade resolve dar um jeito de ficar sozinho com a cabrona, dizendo que quer conversar com ela. Letícia chega em casa, e Aida diz à filha que, antes de mais nada, a garota vai ter que lhe ouvir. E na fazenda, o coronel manda os amigos segurarem bafo de bote até o final da tarde, quando ele estará livre para resolver aquele assunto. Depois que Modesto e Marcolino saem, Arthurzinho aparece na sala, e confessando que ouviu a conversa, quer que o pai explique do que se trata aquela situação. Nesse meio tempo, Leonora chega em casa e inventa uma desculpa para sua demora, mas Ascânio diz que sabe que ela foi à casa de Tieta e quer saber sobre o que as duas conversaram. A garota disfarça, mas o secretário-geral da cidade revela que sabe que Tieta usou um nome falso e afirma que Leonora também não é Cantarelli, querendo saber se ela tem alguma explicação. Sem saída, Leonora pergunta a Ascânio como ele descobriu que Tieta não usa seu nome verdadeiro, e o rapaz diz que isso não interessa, e afirma que, na sua opinião, que fez este tipo de coisa, ou é bandido, ou tem o rabo preso. A moça, então, tenta virar o jogo e pergunta por que ele agiu diferente com Arthurzinho, que chegou à cidade dizendo que era Mirko. Ascânio diz que pensou a mesma coisa de Arthurzinho, que levou muito tempo para convencê-lo do contrário. Indignada, Leonora afirma que, diferente do amigo do rapaz, não vai levar mais que 1 minuto para explicar a situação. Em seu quarto, a moça pega a carteira e joga seus documentos em cima da cama e diz que em todos eles ela é a mesma pessoa, ou seja, Leonora Cantarelli, e diz que se ele quiser, pode investigar se aqueles documentos são falsos ou não. Mesmo assim, Ascânio afirma que aquilo não explica nada e quer saber por que Tieta usa um nome que não é seu. Leonora, então, conta que Tieta, apesar de ter sido muito feliz com seu pai, não chegou a se casar com ele, exatamente igual ao que está acontecendo com eles dois. Muito nervosa,
Leonora vai para a sala e é seguida por Ascânio. Ela emenda em mais uma desculpa, dizendo que um nome não significa nada, e o que vale mesmo é o caráter da pessoa, afirmando que Tieta é a melhor pessoa que já conheceu. Ascânio se desculpa, dizendo que a forma como a história chegou aos seus ouvidos o deixou em dúvida e coisa e tal. Leonora aproveita a oportunidade para dizer que o pessoal da Brascânio gosta de intrigas e tudo mais, e o rapaz acaba se convencendo, pedindo desculpas por ter duvidado dela e de Tieta. Para reforçar, Leonora diz que espera que o namorado tenha entendido a situação, pois seria muito complicado para Tieta explicar para Perpétua e para toda a cidade que ela e seu pai eram amantes. Nesse meio tempo, Aida tem um papo reto com a filha e conta que ela e Carol se uniram para provar a Modesto que as duas são capazes de se virarem sozinhas, sem depender do sujeito. A mulher ainda conta que sofreu muito com toda aquela situação, mas deu a volta por cima e tudo mais. Letícia não se conforma e não consegue entender como a mãe pode ser amiga de Carolina. Mas Aida diz que tanto ela quanto a sua nova amiga passaram por muita coisa e afirma pedir a Deus que a filha encontre alguém que a trate de outra forma. Na casa de Tieta, Osnar quer saber se ela teve alguma notícia sobre Ricardo. A mulher diz que não, e o rapaz então resolve perguntar se a ferida que o sobrinho deixou nela já cicatrizou. Filosofando, Tieta conta que tem muitas cicatrizes, mas aquela que Ricardo deixou ainda está um pouco aberta, mas vai conseguir sobreviver. A Cabrona muda de assunto e quer saber o que o rapaz pensou a respeito dos dois. Ele diz que ficou com medo de aparecer antes, pois achou que os dois iriam brigar novamente. Tieta, então, insiste em receber uma resposta de Osnar e diz que os dois poderiam tentar se entender melhor, convidando o amigo de infância para jantar com ela mais tarde. Enquanto isso, depois de pedir desculpas na cama para Leonora, Ascânio quer saber se a moça já o perdoou. Ela não perde a oportunidade para reforçar a mentira que contou e diz que se sente na mesma situação de Tieta e não quer que aconteça com eles a mesma coisa que aconteceu com sua madrasta e seu pai. O rapaz diz que ela é sua única mulher, mas Leonora faz beicinho, dizendo que não quer ser a outra, e o moço jura que logo ela vai carregar seu sobrenome. Marcolino chega em casa acompanhado por Modesto e tenta explicar por que o coronel não está ali para bafo de bode. O advogado diz que Tapitanga é o prefeito da cidade e a ocasião exige uma certa solenidade. Juraci desdenha bafo de bode que, furioso, grita com a mulher dizendo: "Olha, Juraci, você se comporte porque eu já estou cansado de ouvir os seus desaforos." De repente, Posidônio vira bafo de bode novamente e diz a Juraci que vai acabar espirrando em cima dela. A mulher acaba fugindo, apavorada, enquanto o sujeito se diverte com a situação, dizendo que quer ver a cara do povo de Santana do Agreste quando ele tomar posse de Mangue Seco, lembrando que era tratado pior que um cachorro pela população da cidade. Do nada, a personalidade de Posidônio assume o corpo do bebum novamente. Na fazenda, Arthurzinho comenta com o pai que, pelo que entendeu, ele e seus amigos querem dar um golpe na Brascânio e o coronel confirma tudo dizendo: "Já que eles querem instalar uma indústria aqui, nós vamos comprar as terras de Mangue Seco de bafo de bode a preço de banana e depois vendemos para eles pelo preço que a gente achar melhor." Fingindo estar interessado no plano do pai, Arthurzinho pergunta se bafo de bode é mesmo o dono das terras, e Tapitanga explica que não, por isso tiveram que fazer uma lavagem cerebral no rapaz, que agora acredita ser Posidônio Antunes, dono de Mangue Seco. Ele conta ainda que Marcolino usou sua influência no cartório de Esplanada para forjar os documentos e sumir com outros, transformando a história deles, na verdade. Arthurzinho vai mais fundo e quer saber se Mangue Seco realmente tem um herdeiro. O coronel conta que o herdeiro existe, mas não sabe que é dono daquelas terras e resolve dizer que o tal sujeito tinha um irmão que se chamava Posidônio, que é o nome que fizeram bafo de bode decorar. Tapitanga diz que o tal verdadeiro Posidônio morreu, mas só ele sabe disso, e o rapaz então pergunta se não existe o perigo dessa pessoa descobrir que é o verdadeiro dono das terras. O coronel diz que isso é quase impossível e comenta que sabe do risco que eles estão correndo com bafo de bode, mas é a única maneira deles colocarem as mãos na grana da empresa. Arthurzinho resolve dizer ao pai que tem uma ideia melhor e vai dizer o que ele precisa fazer. Nesse meio tempo, Leonora corre para a casa de Tieta e conta que deu tudo certo em sua conversa com Ascânio. Mas a mulher, experiente, comenta que sua intuição está dizendo que o assunto ainda não acabou e está apenas amortecido, mas não sabe por quanto tempo.
Leonora quer saber por que ela está dizendo aquilo, e Tieta explica que o povo da Brascânio está disposto a tudo para dobrar quem se levantar contra eles no agreste, e completa: se eles agem assim, é porque devem ser mesmo perigosos. A moça jura que seu namorado se dá bem com Arthurzinho e coisa e tal. Tieta lembra que o filho do coronel nunca prestou na vida e não acreditou em nada do que o rapaz lhe contou, afirmando que só existe uma maneira das duas ficarem tranquilas: é descobrir por que Arthurzinho mente.